Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro, e hoje é aniversário triplo da Duda, do Eric e do Kael. Parabéns, crianças. Eu peço a Deus que proteja vocês, que dê a vocês muita alegria, muitas felicidades, né? E tem um convite da Duda lá na plataforma, pessoal. Olha lá na plataforma que tem um convite especial da Duda hoje, tá bom? Hoje nós vamos ter 3 aulas. A de ciências, ela é bem curtinha, por isso que a tia colocou. Português tem bastante exercício, mas é sobre um texto. E, assim, eu tentei diminuir, até cortei ao meio a atividade do texto, metade para essa aula, metade para outra, mas só para não quebrar o assunto, ficou um pouco mais de exercício, tá? Matemática, a gente vai fazer um vídeo de correção e depois a gente continua com a matéria, combinado? Vamos começar por português. Português, a gente vai começar o livro 4, né? Então, o livro 4 começa no capítulo, na unidade 6, que textos usamos para pesquisar sobre culturas diversas. Aí tem aí uns meninos na biblioteca, vocês estão vendo aí, né, logo no início. E depois vem umas perguntas. Onde as pessoas estão representadas na imagem, quer dizer, é uma biblioteca, né? O que elas estão fazendo? Estão fazendo pesquisas. Considerando a diversidade cultural no Brasil, o que você sabe sobre a história e a cultura dos povos indígenas e africanos? Nós já sabemos bastante coisa sobre esses povos, né? De que forma um espaço como este poderia ajudar você a pesquisar sobre a história e influência da cultura e dos povos indígenas e africanos no Brasil? Então, um espaço como esse é um espaço muito interessante, que tem muitos livros, que tem computadores, né? E muito material para se pesquisar. A pergunta que eu faço para vocês e que a gente vai ver nesse capítulo é o seguinte: o quanto é importante a gente saber estudar, né? Tô estudando, mas só ler basta? É preciso saber estudar, é preciso pesquisar, é preciso ter interesse, é preciso procurar saber mais sobre aquele assunto, procurar o significado das palavras que não se conhece, entender aquilo que a gente está lendo, né? A tia tem falado várias vezes sobre isso, principalmente por conta das dúvidas, porque eu percebo que muitas dúvidas de vocês não está relacionado ao não saber do conteúdo, e sim a falta de interpretação do texto, né, do que é solicitado. Então, vamos lá para a página 8. Na página 8 tem aí: eu estudo, eu pesquiso, eu aprendo. Então, quando eu estudo, eu pesquiso e eu aprendo, não está escrito assim, alguém me ensina, não é verdade? Então, essa é a importância do que eu estou falando. Só estuda, só pesquisa e só aprende quem quer. Não adianta ter um bom professor ensinando, não adianta estar no melhor curso, na melhor escola, fora do país, se você não quiser, se você não estiver como autor do seu aprendizado. Você tem que querer, certo? Então, agora vai vir aqui o ponto de partida. Olha só. Você já parou para pensar como seria difícil acessar informações se elas não fossem registradas pelos cientistas, pesquisadores e inventores? E já pensou em como seria se você precisasse pesquisar sobre um tema específico, mas não soubesse onde? Com isso em mente, observe a imagem e converse com os colegas e professor sobre as perguntas da página a seguir. E as crianças estão pesquisando, ó. Um está pesquisando no computador, o outro está pesquisando no tablet, o outro está pesquisando no livro, numa enciclopédia. Ah, essa aqui também está pesquisando, ela não é a professora não, isso aqui é um quarto, agora que eu estou vendo. Então, ela também está pesquisando em vários livros. E aqui tem escrito assim, enciclopédia. O que será que é uma enciclopédia? Então, vamos lá. Quando você precisa pesquisar sobre algum assunto ou informação,
quais as fontes que você usa, que você consulta, né? Geralmente, hoje em dia, as pessoas consultam muito a internet ou perguntam para um adulto, né? Mas é muito interessante que a gente pesquise em livros e em revistas também, em artigos. Na internet tem muitos artigos científicos. Com que frequência você costuma consultar obras ou acessar sites como os que foram apresentados na imagem? Aí a resposta é pessoal de cada um, certo? Agora observe as imagens a seguir, que são essas aqui. Você conhece esses objetos? Sabe para que eles servem? Que fonte de consulta você usaria para saber mais sobre eles e a sua origem? Também é uma resposta pessoal, né? Que fontes de consulta você usaria para saber mais sobre esses objetos? Você poderia usar a internet, colocar lá a imagem do cocar, né? E que tá escrito que é um cocar, e pesquisar o berimbau e a cuia também. Mas pelo conhecimento que vocês têm, o que vocês acham? Esses elementos, eles estão inseridos em que cultura? É uma cuia de madeira, ó. Estão inseridos na cultura indígena e na cultura africana, tá? Então, agora nós vamos ler essa parte aqui, do entender a língua portuguesa. Vamos lá. Você já deve saber que todo conhecimento adquirido por meio de pesquisas, estudos e investigação científica precisa ser documentado e divulgado, não só para cientistas e especialistas, mas também para o público em geral, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações e possam ampliar os seus conhecimentos. Neste capítulo, você vai aprender um pouco mais sobre a organização, a apresentação e a produção de textos científicos, como o verbete de enciclopédia infantil e a nota de divulgação científica. Também vai aprender a identificar as características desses gêneros textuais e a produzi-los na modalidade escrita e oral. Além disso, você vai estudar os substantivos coletivos, que nós já estudamos no início do ano, né? E as regras básicas da concordância verbal. Nos estudos ortográficos, você vai aprender a grafia de palavras que apresentam C, C cedilha e X. Bom trabalho! Vocês lembram que a gente estava estudando S, 2S, C e C cedilha, né? Muito bem. Agora, na página 10, a gente vai analisar verbetes de enciclopédia. Você já deve ter percebido que as enciclopédias são uma excelente fonte de consulta para aprofundar o conhecimento sobre assuntos diversos, como a história, a cultura de povos indígenas. Agora você vai relembrar as características do verbete de enciclopédia e entender melhor como ele se organiza. Converse com seus colegas e professor sobre as questões a seguir. Como a gente está online, né? Eu vou explicar, a gente vai ler e eu vou fazer algumas considerações para que vocês possam responder o resto dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Na letra A, você sabe qual é a importância da cultura indígena para a história do Brasil e a formação da identidade dos brasileiros? Então, a gente tem que pensar aí, qual é a importância dessa cultura? O povo indígena é o povo nativo do Brasil, né? É a matriz do nosso povo. Foram os primeiros que habitaram o Brasil. Então, é muito importante que a gente conheça a história e a origem desse povo, a identidade deles e a contribuição desse povo para a formação do brasileiro miscigenado, né? Que ainda existem muitas aldeias indígenas que mantêm as suas culturas sem tanta interferência exterior, mas e eles também são considerados brasileiros, é claro, né? Aliás, eles são os brasileiros verdadeiros. Mas é importante a gente saber da cultura para a gente entender a nossa identidade também.
Você considera importante saber quem eram, como viviam e como vivem hoje os povos originários das terras brasileiras? Por quê? A gente deve considerar importante saber quem eram, como eles viviam, né? Isso a gente vem estudando. E como eles vivem hoje também é muito importante, porque houve um grande desrespeito durante toda a história com esse povo e com a cultura do povo indígena. Né? Eles foram muito massacrados, exterminados, desrespeitados durante a história do Brasil. Então, é importante a gente saber como eles vivem hoje, eles terem o direito à terra, que na verdade é deles, né? Terem assegurado o direito de manter as suas tradições, isso é muito importante. Na sua opinião, é interessante estudar a história e a cultura dos povos indígenas? De novo, porque a gente já falou. Você conhece enciclopédias? E aí fica com cada um essa pergunta. Em que se pode encontrar informações sobre povos indígenas e costuma pesquisar nestas fontes para aumentar os seus conhecimentos? Aí essas respostas são pessoais, para você pensar. Você conhece enciclopédia? Você já pesquisou numa enciclopédia? O que é uma enciclopédia? Procura no dicionário se você não conhece o que é uma enciclopédia. Tá? E aí, a partir de agora, você vai fazer os exercícios. Eu falei para vocês logo no início que os exercícios eram muitos, mas são sobre texto e também tem texto no meio. Então, vamos lá. Aqui tem uma questão 2, que são respostas pessoais. Cada um vai escrever a sua ideia, a sua opinião. Agora leia silenciosamente o texto a seguir. Sublinhe as informações que considerar mais importante e as palavras que não conhece. Então, aqui eu tenho a foto de uma página, né, de uma enciclopédia, a Britânica Escola, certo? Só que é uma enciclopédia online, ó. Tá vendo? Então, aqui vai falar sobre os primeiros povos da América, que já viviam no continente milhares de anos antes da chegada dos exploradores europeus. Esses povos são conhecidos como índios nativos americanos ou indígenas. No Canadá, também são chamados de primeiras nações. Muitos desses povos ainda vivem no continente. Os povos árticos, como os esquimós ou inuites e os aleutes, viveram e ainda vivem nas áreas mais longínquas do norte da América do Norte. Muitos outros povos viveram na região em que hoje ficam o Canadá e os Estados Unidos. Os astecas e os maias, os caraíbas e os incas viveram no México, na América Central, no continente, nas Antilhas, que são as ilhas, né? E na América do Sul, na região dos Andes. No Brasil, diferentes nações indígenas se espalhavam pelo território do país. Nós vimos isso na aula de geografia. Os portugueses mantiveram maior contato com os tupis guaranis, que habitavam a faixa litorânea. Então, aqui são os índios participando da abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, em 2015. Né? Os portugueses, isso aqui é muito importante, os portugueses eles tiveram maior contato com os índios tupis guaranis. Então, o que é passado para a gente de cultura indígena tem muita relação com esse povo indígena, os tupis guaranis. Só que existiam vários outros povos indígenas que não tiveram contato com os portugueses, né? Então, a gente tem aí uma informação meio que incompleta, né, sobre os povos indígenas. O verbete de enciclopédia continua aqui do outro lado, ó. Povos indígenas do Brasil. A primeira classificação dos povos indígenas nativos do Brasil estabeleceu 4 grupos ou nações, considerando os idiomas falados. Então, eram os tupis guaranis, os geis ou tapuias, os aruaques ou maipurés e os caraíbas ou caribes. Calcula-se que aproximadamente 5 milhões de índios viviam no Brasil quando os portugueses chegaram. Os portugueses tiveram mais contato com os tupis guaranis que viviam no litoral, ou seja, próximo à praia, certo?
Por algum tempo, o interior do vasto território brasileiro permaneceu inexplorado. Até o século XX, existiam povos indígenas que nunca haviam tido contato com o homem branco. Os tupis-guaranis viviam em aldeias populosas, que tinham de 500 a 750 habitantes. Praticavam a caça, a pesca e a coleta de raízes e frutos, além de agricultura. É importante a influência dos índios na cultura brasileira. O idioma português falado no Brasil incorporou muitas palavras indígenas. A forte expressão artística dos diversos povos, com o domínio do uso da cor, é uma riqueza valorizada pelos brasileiros. Na culinária, a mandioca, a pipoca, o mingau, a tapioca, o pirão e o beiju são de origem indígena. Nos cuidados com a higiene e a saúde, os brasileiros aprenderam com os índios o hábito do banho diário e o uso de remédios naturais em forma de chás, xaropes e compressas. Na música, nos cantos, no uso da rede, no artesanato, em muitas outras coisas, a cultura brasileira mostra sinais da presença indígena. Então, aí aqui vamos dar importância agora, quando a gente estudar, para isso aqui, ó. Isso aqui é a referência, é de onde foi tirado. Então, foi pesquisado no Britânica Escola Online, que está disponível nesse site, tá? Então, o acesso foi em 30 de janeiro de 2020. Esse acesso é bem recente, tá bom? Vamos lá. Na outra página, fala assim: a palavra índio é fruto do engano dos primeiros colonizadores. Ao chegarem nas Américas, eles pensaram estar na Índia, então chamaram de índios os habitantes do continente. No Brasil, essa palavra é usada como sinônimo de indígena. Indígena quer dizer aquele que é nativo e descendente dos povos originários de uma localidade. Aí aqui você tem outra referência importante, ó. Povos indígenas no Brasil Mirim, que eu até falei com vocês lá em Geografia, mirim.org, né, que vai falar muito sobre os povos. Então, na número 4, vocês vão consultar um dicionário impresso ou digital, o significado das palavras que você sublinhou na atividade anterior. Essas respostas são muito pessoais, porque cada um vai identificar as palavras que não conhece, certo? Depois vocês vão responder a página 14, a página 15, que fala tudo sobre o texto, e a página 16, certo? Na página 16, a gente já tem aqui o nosso amigo, o retângulo lilás, que vai explicar o que é verbete. Verbete é o nome que se dá a cada um dos artigos com informações, curiosidades, notas e exemplos apresentados em dicionários, enciclopédias, glossários ou outras obras de referência que organizam as informações com base no que se chama de entrada de verbete, certo? E aí vocês vão responder a pergunta aqui. Nessa aqui, eu quero que vocês leiam só essa parte de cima, tá? Então, ó, você já deve conhecer as principais características de um verbete de enciclopédia. Então, vamos relembrá-las. Um verbete de enciclopédia tem a função de apresentar informações, curiosidades, notas, exemplos e definições sobre um tema, diferentemente de um verbete de dicionário. O verbete de enciclopédia não traz apenas o significado de um termo, mas aprofunda informações para ampliar o conhecimento sobre os mais variados temas. O título do verbete indica o tema que ele vai abordar e é chamado de entrada ou cabeça, ok? Depois a gente vai continuar aqui. Então, vocês vão fazer até essa página, tá? Página 17, até essa leitura e vão corrigir o gabarito. Combinado? Até daqui a pouco, então, no nosso vídeo de ciências.